Era uma manhã de outono em que a luz parecia ter esquecido de brilhar por completo. O céu sobre a cidade estava de um cinza manso, daquele tipo que não assusta, mas pesa. Lúcia Helena apoiou as mãos na bancada estreita da cozinha e ficou alguns segundos, apenas ouvindo o barulho do café subindo na cafeteira antiga. O chiado suave preenchendo o pequeno apartamento como se fosse um suspiro. A mesa tinha lugar posto para uma pessoa só. Uma xícara branca lascada na borda. Um pires que não combinava. O pão francês cortado ao meio, recheado com o mesmo queijo amarelo que ela comprava toda semana. Era uma rotina tão exata que às vezes Lúcia sentia que se trocasse o lado do pires, alguma coisa no mundo ia estranhar e se quebrar. Ela olhou para a cadeira vazia em frente à sua, e por um instante rápido demais para ser capturado por qualquer câmera, sua mão se esticou na direção do espaço vazio, como se ainda esperasse encontrar ali os óculos do marido largados por descuido. O movimento morreu no ar. A mão recuou. Ela suspirou, pegou a xícara e serviu o café. Mauro estava morto havia 7 anos. Às vezes, parecia ontem. Às vezes, parecia que nunca tinha existido, como se a casa tivesse nascido vazia, como se a cama de casal tivesse sido fabricada já pela metade, só com um lado usado, o dela. Ele morrera dormindo, de um jeito tão silencioso que Lúcia passou a vida toda desconfiando do sono. Desde aquela madrugada, acordava pelo menos 2 vezes para ver se ainda estava viva. Levou a xícara para a mesa devagar, sentou-se, ajeitou o casaquinho de lã sobre os ombros. O outono podia não ser inverno, mas seus ossos teimavam em dizer o contrário. Olhou pela janela para a rua lá embaixo, onde as folhas das árvores iam se acumulando na calçada, formando pequenos montes dourados e marrons. Gente passava apressada para o trabalho. Gente de mãos dadas. Gente com pressa demais para perceber uma senhora sentada sozinha diante de uma janela no 3º andar. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. E agora, volta aqui para a cozinha de Lúcia. Ela pegou o pão, deu uma mordida distraída e enquanto mastigava, seus olhos caíram sobre o relógio de parede. Quase 8. A primeira cliente do dia chegaria às 9. Dona Ruth vinha buscar o vestido azul marinho ajustado para o casamento da neta. Depois tem a barra de 2 uniformes escolares, um zíper para trocar, um lençol rasgado que a vizinha jurava que ainda tinha jeito. Lúcia, você dá um jeito em tudo. Lúcia tinha 62 anos e passava os dias dobrada sobre linhas, agulhas e tecidos. O 2º quarto do apartamento, que um dia fora o quarto do filho, agora era seu ateliê improvisado. A máquina de costura ocupava o lugar onde antes ficava a cama de solteiro. Na parede, em vez de pôster de banda de rock, havia moldes de papel pardo e uma fita métrica pendurada num prego. Costurar era o que ela sabia fazer desde menina. A mãe, lavadeira, ensinara alguns pontos. O resto, a vida ensinou. Nunca abriu loja, nunca teve placa na rua. Era a Lúcia da costura, conhecida no bairro por salvar vestidos em cima da hora e transformar calças largas demais em roupa sob medida. Não era muito, mas mantinha as contas pagas, o gás cheio e um pouco de dignidade no fim do mês. Quando terminou o café, levantou-se e levou a xícara para a pia. A água morna nos dedos era uma das poucas coisas do dia que lhe causavam conforto imediato. Ficou ali por alguns segundos, deixando a torneira correr mais do que devia, como se quisesse alongar aquele instante de paz. No corredor, o celular vibrou sobre o aparador. Ela enxugou as mãos no avental florido e foi ver. Mensagem de Ana Clara à filha. Bom dia, mãe. Tudo bem?
Lembra que hoje a fisioterapeuta vem aqui mais tarde, então não vou passar aí. Me avisa se precisar de alguma coisa. Te amo. Lúcia sorriu de leve, mesmo sem ninguém para ver. Respondeu com calma, cada letra digitada com as duas mãos, porque nunca se acostumara a escrever rápido. Bom dia, minha filha. Está tudo bem, sim. Só umas costuras. Deus abençoe suas costas, viu? Não se preocupe. Te amo também. Guardou o celular e ficou alguns segundos parada ali, olhando o próprio reflexo no espelho oval acima do aparador. O rosto que encarava de volta tinha rugas que não existiam aos 50 nem aos 40. As linhas ao redor da boca contavam tanto as vezes em que ela rira quanto as em que apertara os lábios para não chorar. O cabelo, preso num coque simples, tinha bons fios brancos escapando. Você está envelhecendo, Lúcia, ela pensou. Mas o pensou como quem fala com uma amiga, não como quem aponta um defeito. Voltou para o ateliê, ligou a máquina de costura e o ruído conhecido preencheu o silêncio. Enquanto passava o tecido sob a agulha, a mente viajava. Pensava no casamento da neta da Dona Ruth. Imaginava a festa, as mesas com flores, a família reunida. Imaginava principalmente os casais dançando. Sempre que pensava em casais dançando, via Mauro segurando sua mão desajeitadamente, sorrindo com todos os dentes e pisando no pé dela com uma frequência que, à época, a irritava, e agora lhe fazia falta. Foi assim que a manhã se passou. Linhas, pontos, lembranças. Quando o relógio marcou 10h30, Dona Ruth já tinha vindo, falado demais, contado histórias sobre o genro que não vale o que come, e ainda assim, chorado de emoção ao ver o vestido ajustado. Lúcia ouvira tudo com paciência, como sempre, sorrindo nos momentos certos, oferecendo um copo d'água e um lencinho quando necessário. Depois que a vizinha foi embora, o apartamento voltou a ser só o som distante da rua, o tic-tac do relógio e o zumbido da geladeira. Lúcia sentou-se na beirada da cama do próprio quarto por um instante, as mãos pousadas sobre o colo. Havia um envelope pardo sobre o criado mudo. Ela sabia o que era sem precisar abrir. O condomínio estava atrasado 2 meses. O síndico, sempre educado, pedira que ela não deixasse acumular mais. Dona Lúcia, a senhora sabe como é. Sabia. Sabia de mais coisas do que gostaria. Sabia exatamente quantos vestidos precisava fazer para tapar aquele buraco. Levantou antes que o peso dos pensamentos fizesse seus ombros cair ainda mais. Voltou para o ateliê, separou uma pilha de tecidos e entre eles um saco plástico transparente com um vestido vermelho que não era do bairro. Esse, em particular, tinha vindo de um lugar mais distante. Quem trouxera fora uma moça de uns 30 e poucos anos, filha da diarista, que às vezes ajudava Lúcia com a faxina pesada. A cliente original, segundo a moça, morava em um condomínio de alto padrão do outro lado da cidade, no bairro onde os carros tinham mais zeros no preço do que ela tinha dígitos na conta. O pedido era simples e complicado ao mesmo tempo. Ajustar o busto, afinar a cintura, não mexer muito na barra. Vestido caro, tecido que escorria pela mão como água. Lúcia fizera o que precisava ser feito e agora precisava entregar. Olhou pela janela mais uma vez. O céu continuava cinza, mas começava a clarear em alguns pontos. Resolveu que iria naquele mesmo dia, ainda de manhã. Quanto antes entregasse, antes receberia. E quanto antes recebesse, menos o envelope pardo lhe encararia do criado mudo. Pegou uma sacola de pano, dobrou o vestido com o cuidado de quem segura um segredo, colocou dentro, certificou-se de que o zíper não pegaria no tecido. Vestiu um casaco mais pesado, amarrou o lenço no pescoço, pegou a bolsa com a alça puída e saiu. O elevador cheirava a desinfetante barato e memórias de crianças correndo.
No térreo, cumprimentou o porteiro com um bom dia tímido. Na rua, o vento de outono lhe recebeu com um abraço frio. Lúcia apertou o casaco contra o corpo e seguiu até o ponto de ônibus. O trajeto até o bairro Nobre era um pequeno resumo da desigualdade da cidade. O ônibus atravessava avenidas movimentadas, passava por ruas com casas simples, depois por prédios cada vez mais altos, vitrines brilhantes, cafés com mesas na calçada e pessoas com sacolas de lojas que ela só via na televisão. Sentada perto da janela, com a sacola do vestido firmemente agarrada ao colo, Lúcia observava tudo com o olhar de quem visita um outro mundo sem tirar o pé do próprio chão. Não era inveja, era mais uma curiosidade misturada a um reconhecimento silencioso de que aquela nunca fora sua realidade. Desceu no ponto indicado pela filha da diarista. A rua era larga, as árvores pareciam mais bem cuidadas ali. Na esquina, uma cafeteria elegante exibia um letreiro em letras cursivas e um aroma de café recém-moído que atravessava a porta de vidro. Lúcia conferiu o papel dobrado na bolsa com o endereço. O prédio do condomínio ficava 2 quadras adiante. Ela respirou fundo e começou a caminhar, tentando não olhar demais para as vitrines, onde manequins magros exibiam roupas que custavam o que ela ganhava em 2 meses. Aconteceu de forma boba, como quase tudo que muda a vida da gente. Ao aproximar-se da portaria do condomínio, Lúcia tropeçou em uma pequena elevação da calçada, uma raiz de árvore que insistia em crescer para fora do cimento. O tropeço não foi grande, mas suficiente para desequilibrá-la. A sacola escapou-lhe da mão, bateu no chão e o vestido caro quase fez o mesmo. Instintivamente, ela se jogou para frente, segurando a alça com força. No movimento brusco, a sacola rasgou. "Ah, não!" murmurou, o coração acelerando como se tivesse 15 anos e não 62. Enquanto tentava recolher tudo, ajoelhada na calçada, ouviu passos apressados se aproximando. Uma sombra alta se projetou sobre ela. "A senhora se machucou?" A voz era grave, mas havia nela uma gentileza estranha, quase familiar. Lúcia levantou os olhos devagar. Viu primeiro os sapatos, tênis escuros, limpos, mas não engomados demais. Depois, a calça jeans bem cortada, o casaco de lã cinza, o cachecol escuro em volta do pescoço. Só então, o rosto. O homem devia estar na casa dos 50 e poucos, talvez um pouco mais. Pele negra de tom profundo, barba rente com alguns fios brancos, olhos escuros que, naquele instante, pareciam sinceramente preocupados. Ele se agachou ao lado dela sem cerimônia, como se ajoelhar na calçada de um bairro de gente rica fosse a coisa mais natural do mundo. "Eu tô bem", respondeu Lúcia, sentindo as bochechas queimarem, mais pelo constrangimento do que pela queda. "Foi só esse degrau aqui." Olhou para a raiz que levantava a calçada e assentiu. "Essas árvores vivem pregando peça na gente", comentou, com um sorriso pequeno que não era de deboche, mas de quem já tinha tropeçado ali também. "Deixa eu ajudar." Antes que ela pudesse protestar, ele pegou, com extremo cuidado, a parte do vestido que escapara da sacola rasgada. Seus dedos tocaram o tecido com respeito. "Belo trabalho de costura", observou, examinando as costuras laterais. "Foi a senhora quem fez?" Lúcia engoliu em seco. "Foi, sim", respondeu, ajeitando o casaco com uma mão, enquanto com a outra tentava segurar o resto da sacola. "Então vamos evitar que essa obra de arte vá para o chão", disse ele com leveza. "A senhora espera um instante aqui?" Sem esperar resposta, levantou-se com agilidade surpreendente para a idade e entrou na cafeteria da esquina quase ao lado. Lúcia ficou ali, ajoelhada, meio sem saber se levantava, se o esperava, se fingia que nada estava acontecendo e ia embora. Poucos minutos depois, ele voltou, trazendo não uma,
mais 2 sacolas de papel reforçado, com o logotipo da cafeteria em dourado discreto. Pronto, disse, agachando-se de novo. Essas aguentam mais do que muita promessa de político. Ela riu, surpresa pela piada. A risada saiu entrecortada, quase enferrujada, mas saiu. O senhor não precisava, murmurou. Precisar, não precisava. Mas eu quis, respondeu, simples, como quem diz a hora. Posso? Com a permissão silenciosa dela, ele dobrou o vestido, com o mesmo cuidado que ela teria. Colocou dentro de uma das sacolas, depois usou a outra para reforçar, encaixando uma dentro da outra. Ao final, entregou-lhe o pacote como se fosse um presente. Pronto. Acho que agora a senhora chega lá em cima sem susto. Lúcia pegou a sacola, sentindo o papel grosso sob os dedos, e fez um aceno com a cabeça. Muito obrigada, seu. Deixou a frase no ar. Elias, ele completou. Elias Monteiro. O nome soou bonito no ar, firme. Ela quase repetiu, mas se conteve. Obrigada, seu Elias. E a senhora, como se chama? Lúcia, Lúcia Helena. Ele sorriu, como se o nome tivesse algum significado especial, ainda que só dentro da própria cabeça. Prazer, dona Lúcia Helena. Por um instante, ficaram ali, os dois ajoelhados na calçada, como se aquela cena estranha tivesse suspendido o tempo. O porteiro do condomínio observava de longe, curioso. Um carro importado passou devagar pela rua, o motorista desviando o olhar da cena com aquele misto de estranhamento e indiferença típico de quem se acostumou a fingir que não vê. Eu atrapalhei o senhor? Perguntou Lúcia, lembrando de repente que ele provavelmente tinha algo importante a fazer. Gente bem vestida naquele bairro sempre tinha. Pelo contrário, respondeu Elias, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la a ficar de pé. A senhora salvou minha manhã. Ela franziu o senho, sem entender. Eu ia entrar naquela reunião ali no condomínio, achando que já tinha visto de tudo. Ele apontou com o queixo para a portaria. Mas ver uma mulher salvar um vestido com esse reflexo... Ele fez um gesto com a mão, imitando o movimento que ela fizera. Isso é algo novo. Ela corou de novo, sem saber se ria, se negava, se dizia que só estava preocupada em não ter que pagar um vestido que não era seu. É que é caro, murmurou. E não é meu. Ainda bem que não estragou. Ficou perfeito, elogiou ele. Se algum dia a senhora abrir uma loja, tenha certeza de que eu vou ser cliente. Ela soltou outra risada tímida. Loja eu? Imagina! Nunca diga nunca, dona Lúcia. Ele olhou o relógio discretamente. Eu realmente preciso entrar, disse apontando para a portaria. Mas tirou algo do bolso do casaco, um cartão pequeno, com seu nome e um telefone. Se algum dia a senhora precisar de ajuda com essas árvores traiçoeiras, ou só quiser tomar um café sem sacola rasgando, me liga. Lúcia pegou o cartão com certo receio, como quem segura algo que não sabe onde guardar depois. Leu o nome com calma. Elias Monteiro, Engenharia e Investimentos. Eu não vou incomodar não, começou a dizer. Não seria incômodo, respondeu ele, sério, mas com o mesmo brilho suave nos olhos. Foi um prazer conhecer a senhora. Com um aceno breve, Elias se despediu e entrou no condomínio. O porteiro cumprimentou com um respeito diferente do que dedicava a outros moradores. Lúcia notou, mas não deu muita importância. Tinha a cabeça cheia demais de outras coisas. Guardou o cartão dentro da carteira, junto ao cartão do posto de saúde e a foto antiga de Mauro com o filho pequeno. Depois, respirou fundo e foi até a portaria, anunciando a interfone o nome da cliente do vestido. A entrega foi rápida, sem grandes cortesias. A moça que abriu a porta estava apressada. Agradeceu pelo serviço, pagou em dinheiro sem olhar muito para Lúcia e já fechou a porta meio depressa, falando ao telefone. Lúcia desceu as escadas com o envelope pardo do condomínio em mente e a sensação, meio agridoce, de que fora o episódio do tropeço,
Ela não existira muito naquele lugar. Na rua novamente, parou por um segundo em frente à cafeteria da esquina. A vitrine mostrava pessoas sentadas em mesas de madeira clara, canecas fumegantes nas mãos, bolos altos cobertos de calda, risadas soltas no ar. Havia um calor ali dentro que não vinha só do forno. Ela hesitou. Entrar significava gastar, e gastar significava demorar mais para se livrar do envelope pardo. Mas ao mesmo tempo, fazia tanto tempo que ela não se sentava em um lugar bonito só para tomar um café sem pressa. Talvez só um pingado, pensou. Lá vê só. Empurrou a porta de vidro com cuidado como se pudesse quebrar alguma coisa sem querer. Um sino discreto tilintou acima de sua cabeça. O ambiente tinha cheiro de café, canela e pão recém-saído do forno. Luminárias pendiam do teto, jogando uma luz amarelada e suave sobre as mesas. Uma moça jovem, com avental marrom e sorriso treinado, aproximou-se. Bom dia! Mesa para quantos? Só para mim, respondeu Lúcia, com a voz um pouco mais baixa do que gostaria. Pode sentar ali, perto da janela, se quiser. Ela agradeceu e caminhou até a mesa indicada. Sentar-se sozinha em um lugar assim parecia, por algum motivo, um pequeno ato de coragem. Pousou a bolsa sobre a cadeira vizinha, ajeitou o casaco, ficou sem saber onde colocar as mãos. Foi então que ouviu aquele mesmo timbre de voz atrás de si. Dona Lúcia! Virou-se e o viu. Elias deixava o balcão, com uma xícara na mão, e caminhava na direção dela, com um sorriso que, de alguma forma, parecia menos formal ali dentro do que na calçada. Mas que coincidência boa, disse ele. Posso. Apontou para a cadeira em frente à dela. Lúcia sentiu o coração dar um pequeno salto, como se tivesse tropeçado em outra raiz invisível. Claro, respondeu, quase sem voz. Ele se sentou, colocou sua xícara na mesa e apoiou os cotovelos de leve. Eu estava saindo quando vi a senhora entrando. Pensei, não posso perder a chance de pagar um café para a mulher que salvou o vestido do século, brincou. Ela sorriu, meio sem jeito. Não precisava. De novo. Eu quis, disse ele, repetindo a frase de antes como se ela fosse um hábito bom. A garçonete apareceu com o bloquinho na mão. Pra senhora? Perguntou. Um pingado e um pão da chapa, por favor, disse Lúcia, com cuidado, como quem faz um pedido ousado. Eu recomendo o bolo de laranja, interrompeu Elias, olhando para a garçonete. Coloca um pedaço também, por minha conta. Lúcia arregalou os olhos. Não, imagina, bolo não precisa. Precisa sim, rebateu ele, sorrindo. Tem dias em que o problema da gente é justamente a falta de bolo. A garçonete anotou, divertida, e se afastou. Por alguns segundos, o silêncio se instalou entre eles, mas não era um silêncio desconfortável. Era mais uma pausa de observação. Lúcia anotou as mãos dele, grandes, com calos discretos. Mãos de quem já trabalhou muito, mas agora talvez não precisasse trabalhar tanto. Notou também o relógio no pulso, discreto, mas claramente caro. E ainda assim, havia nele um jeito simples de se sentar, de olhar em volta, de agradecer à garçonete quando ela trouxe mais água. O senhor trabalha com... Ela começou, lembrando-se do cartão, mas sem saber se era educado perguntar. Com construção, respondeu ele, adivinhando a pergunta. Sou engenheiro, ou pelo menos fui por muitos anos. Hoje em dia, mexo mais com números, reuniões, contratos, essas coisas que cansam a cabeça e não cansam as mãos. E a senhora, é costureira há muito tempo? Desde sempre, eu acho, respondeu, dando de ombros. Minha mãe me ensinou. Depois virei a quebra-galho do bairro. Quando vi, já era o que eu tinha para fazer. E faz bem, elogiou ele, sem exagero na voz. Minha mãe também era costureira, lá em Salvador. Eu cresci ouvindo o barulho da máquina no fim da tarde. Acho que por isso eu reparei na sua costura. Os olhos de Lúcia se acenderam um pouco. A mãe do senhor costurava para fora? Costurava para quem aparecesse, respondeu ele. E às vezes, para os 4 filhos, quando sobrava tempo. Ela dizia que costurar era remendar o mundo um pedacinho de cada vez.
Lúcia sorriu. Aquela frase podia ter saído da boca da mãe dela. Minha mãe falava a mesma coisa de outro jeito. Dizia que enquanto tivesse linha, tinha esperança. As mães da gente se entendem, mesmo sem se conhecer, comentou Elias. A conversa seguiu por caminhos que Lúcia não esperava percorrer com um desconhecido em uma cafeteria de bairro rico. Falaram de café. Ele preferia sem açúcar, ela com 2 colherinhas. Falaram de chuva, de calor, de como os anos pareciam passar mais depressa depois dos 50. Falaram das dores nas costas e do barulho do ônibus. Ela se sentia estranhamente à vontade. Havia muitos anos que não se via contando pequenos pedaços de sua vida para alguém que não fosse a filha ou a vizinha curiosa. Com Elias, as palavras pareciam encontrar um caminho próprio. E seus filhos? Perguntou ele em dado momento. A senhora tem filhos? Tenho uma filha, a Ana Clara. Mora no outro bairro com o marido e os meninos. Eles vêm quando podem. Fez um gesto vago com a mão. A vida é corrida, né? E o senhor? Ele ficou um segundo olhando para a espuma fina do café antes de responder. Não tive filhos, disse, sem amargura, mas com uma pontinha de algo que Lúcia não soube nomear. Quase tive, uma vez, mas a vida tomou outro rumo. Ela não perguntou mais. Intuiu que, por trás daquela frase, havia uma história longa demais para um primeiro café. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu curiosidade genuína sobre a vida de um homem. Quando o pingado chegou, acompanhado do pão na chapa e do bolo de laranja, Lúcia sentiu um tipo de gratidão que ia além da comida. Era como se alguém tivesse puxado uma cadeira na vida dela e dito: "Senta, descansa um pouco." Ela provou o bolo. Estava úmido, com gosto de infância de quem nunca teve bolo de confeitaria. "Tá bom?" perguntou Elias, observando o brilho discreto nos olhos dela. "Tá", respondeu ela, rindo. "Acho que a sua teoria estava certa." O problema era a falta de bolo mesmo. Ficaram ali por quase 1 hora, falando de coisas grandes e pequenas. Em alguns momentos, Lúcia esquecia o envelope pardo, o condomínio atrasado, a máquina de costura esperando. Esquecia até o peso do casaco sobre os ombros. Só lembrava de ouvir e às vezes de contar. Quando finalmente se levantaram, já perto do horário em que ele precisava voltar às reuniões, e ela ao mundo de linhas e tecidos. Elias pediu para pagar a conta sem dar espaço para discussão. Lúcia tentou argumentar, mas ele encerrou o assunto com um: "Da próxima vez, a senhora paga." A frase ficou ecoando na cabeça dela a caminho do ponto de ônibus. Da próxima vez. Como se fosse certo que haveria outra. Como se não fosse apenas um encontro perdido no meio de uma manhã qualquer. No ônibus de volta, Lúcia tirou o cartão dele da carteira mais uma vez. Passou o dedo sobre o nome impresso, como se isso pudesse lhe dizer algo mais sobre o homem que a ajudara a levantar do chão, e sem perceber, lhe dera outra coisa para pensar além de boletos e saudade. Quando chegou em casa, colocou o cartão dentro de uma caixinha de madeira, onde guardava pequenos tesouros. Um botão de mãe pérola do vestido do casamento. Um bilhete antigo de Mauro. Uma pedra lisa que o neto lhe dera, dizendo que tinha achado um coração de pedra que era na verdade de amor. Nos dias seguintes, a vida tentou voltar ao eixo acostumado. A máquina de costura voltou a cantar. As vizinhas continuaram a trazer barras e zíperes. O porteiro continuou a comentar sobre o tempo toda vez que ela passava. Mas algo, muito discretamente, tinha se deslocado dentro de Lúcia. Percebeu isso numa tarde de quinta-feira, quando, sem motivo aparente, pegou o espelho de mão e passou um batom cor de chá que quase nunca usava. Olhou o reflexo e pensou que, talvez, ainda houvesse alguma beleza ali que não era só memória. Foi Ana Clara quem, sem saber, empurrou essa impressão um pouco mais para frente. "Mãe, a senhora tem saído pouco de casa."
comentou a filha, num domingo à tarde, enquanto arrumava os brinquedos dos filhos na sala apertada. A senhora não quer fazer nenhum grupo? Caminhada, hidroginástica, sei lá. Tem tanta coisa para terceira idade hoje em dia. Terceira idade é sua avó, menina. Retrucou Lúcia, mas sem raiva. Eu só tô mais devagar. A senhora tem 62, insistiu a filha. E ainda é bonita. Devia se cuidar. Lúcia deu de ombros, mas aquela frase ficou ecoando junto com o da próxima vez de Elias. Naquela noite, deitada sozinha na cama que um dia fora de casal, ela se pegou imaginando como seria encontrar aquele homem de novo. E imediatamente se censurou. Você não tem idade para isso, disse a si mesma. E nem coração. O medo não era de encontros em cafeterias ou de risadas sobre bolo. O medo era de abrir, ainda que um pouco, a porta que ela tinha trancado por dentro no dia em que Mauro morreu. Desde então, qualquer sinal de aproximação masculina lhe soava como traição à memória do marido e, ao mesmo tempo, ameaça à frágil estabilidade emocional que ela levara anos para reconstruir. Ainda assim, os dias seguintes trouxeram pequenas coincidências que ela não soube ignorar. Na segunda-feira, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu com o cuidado de sempre. Alô? Dona Lúcia Helena? A voz do outro lado tinha um tom feminino, jovem, profissional. Sim, é ela. Aqui é a Paula, do Instituto Monteiro. A gente teve o contato da senhora com a Ana, da faxina da Dona Marta. Ela comentou que a senhora faz um trabalho de costura muito caprichado. Eu faço sim, respondeu, surpresa. Em que posso ajudar? Nós vamos fazer um evento de Dia das Mães para as senhoras atendidas pelo Instituto. E precisamos de alguém para fazer ajustes em alguns vestidos doados. Também queremos mandar fazer umas capas simples, iguais, para elas usarem no dia. A senhora teria interesse em pegar esse trabalho? A gente paga certinho, com nota, tudo bonitinho. Lúcia sentiu o coração acelerar de um jeito estranho. Instituto Monteiro, repetiu, conectando o sobrenome ao cartão guardado na caixinha de tesouros. Fica em qual bairro, minha filha? A moça explicou o endereço. Era relativamente perto da cafeteria onde ela encontrara Elias. A gente pode marcar para a senhora vir aqui conhecer o espaço, ver os modelos, combinar valores, continuou a voz de Paula. O doutor Elias gosta de fechar tudo vendo as pessoas, sabe? O silêncio de Lúcia do outro lado da linha não foi de desconfiança, foi de surpresa. O nome dele soava grande demais, doutor demais, para combinar com o homem que se ajoelhara na calçada para salvar um vestido do chão e pagara bolo de laranja para uma desconhecida. Dona Lúcia, a senhora ainda tá aí? Tô, minha filha, tô sim. Desculpa, é que eu tava pensando. Eu posso ir sim. Que dia? Combinaram para quinta-feira de manhã. Quando desligou, Lúcia ficou parada no meio da sala, com o telefone ainda na mão. Sentia-se como se estivesse prestes a costurar alguma coisa que não sabia bem o que era. Sem molde pronto, sem saber se o tecido ia render. Nos dias que antecederam a visita, ela se pegou arrumando o cabelo com mais cuidado, escolhendo blusas um pouco menos surradas, passando a mão pelo casaco bom que guardava para ocasiões especiais e que, se fosse sincera consigo mesma, não via a rua fazia muito tempo. Na manhã de quinta-feira, acordou antes do despertador. O céu continuava de outono, mas aquele cinza parecia menos pesado. Preparou o café, mas mal conseguiu comer. O nervosismo lhe fazia companhia. No espelho, escolheu os brincos pequenos de pérola falsa. Alisou o vestido azul escuro de algodão que caía bem sobre o corpo. Passou o batom cor de chá e um pouco de perfume que guardava para visitas importantes. Olhou para si mesma e, pela primeira vez em muitos anos, pensou: não tá tão mal assim. Chegou ao Instituto Monteiro com alguns minutos de antecedência. O prédio
diferente do condomínio de luxo, tinha uma fachada mais simples, mas muito bem cuidada. Uma placa discreta anunciava: Instituto Monteiro, Educação e Dignidade. A recepção cheirava a café e papel novo. Nas paredes, fotos emolduradas mostravam senhoras sorrindo, crianças em atividades, jovens em oficinas de trabalho. Uma moça de cabelo cacheado e sorriso aberto veio recebê-la. A senhora deve ser a dona Lúcia, disse, estendendo a mão. Eu sou a Paula, a que falou com a senhora ao telefone. Prazer, minha filha, respondeu Lúcia, apertando a mão com delicadeza. Vem, vou te mostrar o espaço. Enquanto caminhavam pelos corredores, Paula lhe explicava o trabalho do Instituto. Cursos gratuitos, apoio psicológico, distribuição de cestas básicas, eventos em datas especiais. Lúcia ouvia tudo com atenção, impressionada. E o Dr. Elias? Perguntou, tentando parecer casual. Ele já vem, respondeu Paula. Hoje de manhã ele tinha uma reunião aqui mesmo, mas disse que quer conversar pessoalmente com a senhora sobre as capas e os vestidos. Entraram em uma sala ampla, onde várias araras exibiam vestidos de diferentes tamanhos e cores. Muitos precisavam de ajustes. Em uma mesa grande, estavam alguns tecidos dobrados, provavelmente as tais capas. A senhora topando, trabalho é o que não falta, disse Paula, rindo. Mas a gente paga certinho, viu? O Dr. Elias tem isso como regra. Ninguém trabalha de graça aqui, a não ser que queira. Lúcia passou a mão pelas roupas, avaliando mentalmente quanto tempo levaria para dar conta de tudo. Aquilo poderia resolver o problema do condomínio e ainda sobrar um pouco para o mercado. Estava tão concentrada que quase não percebeu quando a porta se abriu atrás dela. Bom dia, dona Lúcia, disse a voz que já começava a lhe ser familiar. Ela se virou e o viu, agora sem cachecol, com a mesma barba aparada e os olhos um pouco mais atentos do que no dia do tropeço. Usava uma camisa clara dobrada nos cotovelos e uma calça escura simples. Ainda assim, havia algo na postura dele que denunciava que aquele espaço, de algum modo, também era reflexo de quem ele era. Seu Elias, disse ela, sentindo uma onda de timidez inesperada. Eu não sabia que era seu aqui. Ele sorriu de leve. Eu também me surpreendi quando a Paula disse que tinha uma costureira chamada Lúcia Helena vindo aqui hoje, respondeu. Acho que essas árvores traiçoeiras andam trabalhando a nosso favor. Paula, percebendo a energia diferente entre os dois, encontrou algum motivo para sair da sala. Vou ali pegar os modelos das capas. Já volto, avisou, deixando-os a sós. Um silêncio suave se instalou. Elias caminhou até uma das araras. Pegou um dos vestidos com cuidado. A senhora topou o desafio, então? Perguntou, sem tirar os olhos do tecido. Trabalho nunca é demais para quem precisa pagar conta. Respondeu Lúcia, sincera, mas com um sorriso para amaciar a frase. Ele olhou para ela, como se aquela sinceridade lhe agradasse. Aqui a gente tenta fazer com que o trabalho pague conta, mas também pague um pouco de sentido de vida, comentou. Eu fico feliz que a senhora tenha vindo. Lúcia sentiu o rosto aquecer de novo. Aquela frase tinha um peso que ela não sabia bem como carregar. Desviou o olhar para os vestidos. Vai ser bastante coisa, murmurou, mas eu dou conta. Só vou precisar organizar bem os prazos. A gente ajusta o que for preciso, garantiu ele. A única coisa que eu peço é que essas senhoras, quando colocarem essas roupas, se sintam bonitas. Acho que a senhora entende disso melhor do que eu. Ela assentiu, comovida por aquela preocupação. Mulher que viveu muito tempo sem ouvir que tá bonita, quando se olha no espelho e gosta do que vê, é outra pessoa, disse, quase sem pensar. Elias a observou por um instante mais longo, como se as palavras dela
tivessem tocado um lugar que ele conhecia bem, mesmo de outro jeito. A senhora fala disso como quem sabe, arriscou. Lúcia hesitou. É uma dessas encruzilhadas pequenas, em que a gente decide se abre um pouco da alma ou se fecha de vez. Olhou em volta. A sala com vestidos coloridos, as fotos de gente sorrindo nas paredes, a luz clara vindo da janela. Depois, olhou para ele. Eu sei, admitiu enfim. Porque durante muito tempo, eu deixei de me olhar no espelho. E quando olhava, era como se estivesse vendo outra pessoa, alguém apagada. Ele não apressou a resposta. Deixou que o silêncio respirasse, como se estivesse puxando uma cadeira para a dor dela se sentar também. E agora? Perguntou com suavidade. Ainda é assim? Lúcia sentiu o peso da pergunta no peito. As mãos procuraram uma barra de vestido para alisar, como se o tecido pudesse lhe devolver a coragem. O medo antigo subiu, conhecido, com o rosto de Mauro, com a cama vazia, com os anos de viúva em que aprendera a viver para os outros e a se esconder de si mesma. Ao mesmo tempo, a lembrança do bolo de laranja, dos olhos gentis de Elias e da forma como ele se ajoelhou na calçada ao lado dela, lhe dizia que talvez, só talvez, estivesse tudo bem dizer a verdade. Ela respirou fundo. Quando abriu a boca, sentiu que não era só ela quem falava, mas todas as mulheres que conhecia e que carregavam cicatrizes parecidas. Começou, a voz um pouco trêmula. Eu tenho medo, seu Elias. Ele deu um passo mais perto, não o bastante para invadir o espaço dela, mas o suficiente para que ela sentisse o cheiro discreto do perfume dele. Medo de quê, dona Lúcia? Perguntou baixo. Os olhos dela encontraram os dele. Havia ali uma mistura de vergonha e coragem, uma sinceridade quase dolorida, medo de amar de novo. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma linha esticada demais entre dois tecidos diferentes, prestes a arrebentar ou a segurar tudo no lugar, dependendo de como fossem costuradas a seguir. Lúcia sentiu o próprio coração preso naquela tensão, batendo rápido demais para a idade que tinha e para a calma que fingia carregar. Por um segundo longo, ela pensou que ele fosse recuar, rir, mudar de assunto, dizer que não era nada, que isso passa. Estava acostumada a ver gente passar por suas dores como quem passa por uma vitrine fechada. Mas Elias não desviou o olhar. Pelo contrário, os olhos escuros pareceram ficar ainda mais atentos, como se ele enxergasse, por trás da frase, todas as noites em claro, todos os cafés tomados sozinha, todos os vestidos costurados para festas às quais ela nunca fora convidada. Ele respirou fundo, devagar, como quem mede as palavras antes de soltá-las. Então a gente vai com calma, dona Lúcia. Disse, enfim, a voz baixa, firme e incrivelmente segura. Eu vou com calma. O jeito como ele disse fez algo se mover dentro dela, como uma costura interna sendo refeita ponto por ponto. Não era uma promessa apressada. Não era uma declaração exagerada. Não era uma frase de novela. Era só um homem dizendo que sabia esperar. Lúcia não respondeu de imediato. Sentiu os olhos marejarem. Não de dor, mas de susto. O susto de perceber que pela primeira vez em muitos anos, alguém não tinha medo do medo dela. Lá fora, o vento de outono mexia as árvores, fazendo cair algumas folhas que já estavam prontas para cair. Lá dentro, na sala cheia de vestidos esperando por ajustes, uma mulher que jurara que seu coração estava aposentado, descobria que ainda havia tecido ali para ser trabalhado. E foi nesse exato ponto, entre o medo antigo e a possibilidade de um amor paciente, que o mundo pareceu prender a respiração, como se aguardasse qual seria o próximo ponto que Lúcia teria coragem de dar. Por alguns segundos, depois daquela frase, o tempo ficou suspenso dentro da sala cheia de vestidos.
A resposta de Elias parecia ainda vibrar no ar, como a linha recém-saída da agulha, quente, delicada, fácil de arrebentar se alguém puxasse errado. Eu vou com calma. Ninguém jamais tinha dito isso para o medo dela. Todo mundo sempre dissera o contrário. Você precisa se abrir mais. Já passou da hora de seguir em frente. Você tem que se soltar. Era sempre sobre pressa, sobre pular etapas, sobre atirar-se de cabeça. Calma, ninguém oferecia. Lúcia sentiu o impulso imediato de recuar, de dizer que estava brincando, que não quis dizer nada com aquilo, que era só uma conversa solta. Mas a sinceridade com que as palavras tinham saído não cabia de volta. Estavam ali, entre eles, como um vestido já cortado. Dava para tentar remendar, mas nunca mais seria o tecido inteiro de antes. Ela respirou fundo, tentou rir para aliviar. O senhor nem sabe do tamanho do medo, murmurou, olhando para as próprias mãos que agora mexiam num zíper invisível. Elias apoiou uma das mãos na mesa, mas sem tocar nela. Eu não preciso saber do tamanho, respondeu com a mesma suavidade. Só preciso saber que ele existe e respeitar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e Paula voltou, carregando uma pasta cheia de papéis e alguns moldes. Trouxe os modelos das capas, anunciou, alheia ao que tinha acontecido ali dentro alguns segundos antes. Olha, dona Lúcia, a gente pensou numa coisa simples, que sirva em todo mundo. A senhora vê se fica bom, tá? O feitiço se desfez, mas não sumiu. Ficou ali recolhido num canto da memória de Lúcia, como um risco leve em papel. Fácil de apagar à primeira vista, mas ainda visível à luz certa. Os dias seguintes foram preenchidos de um jeito novo. Em vez de apenas barras de calça e vestidos de festa do bairro, o ateliê de Lúcia se encheu de tecidos iguais, azuis e lilazes, que logo se transformariam em capas para o evento de Dia das Mães do Instituto. Ela organizou os prazos com disciplina. Tantas costuras por dia, tantos pontos por noite. A cada peça que terminava, imaginava o rosto de alguma senhora ao vesti-la. Era como colocar um abraço em forma de roupa. Às vezes, no intervalo entre uma casa e outra, Paula ligava para tirar dúvidas ou avisar que Elias tinha pedido para acrescentar mais 3 ou 4 senhoras na lista atendida pelo Instituto. Ele sempre faz isso, explicava a moça, rindo. Aparece alguém contando uma história, ele arruma um jeito de encaixar. O orçamento que lute. Lúcia ouvia e, por mais que tentasse manter o coração na costura, não conseguia evitar pensar nele. Não no doutor Elias, dono do instituto, mas no homem que falara da mãe costureira, que pagara bolo de laranja, que dissera que ia com calma. À noite, quando o barulho da rua diminuía e o tic-tac do relógio ficava mais alto, ela sentava na cama com a caixinha de madeira no colo. Abria, passava os dedos pelos objetos antigos e, inevitavelmente, parava no cartão de Elias. Engenharia e investimentos, dizia a letra impressa. Era um mundo tão distante do dela quanto as vitrines brilhantes do bairro rico. E mesmo assim, de algum jeito, ele tinha se ajoelhado na mesma calçada que ela. Uma parte dela se sentia ridícula por pensar nisso. Você tem mais de 60 anos, Lúcia. Ele tem a vida dele. Você é só a costureira que faz as capas. Outra parte, mais silenciosa e teimosa, respondia, e daí? E essa pequena rebelião interna a perturbava mais do que gostaria de admitir. Se essa história tá tocando seu coração, deixa um like e compartilha com alguém que também tem medo de amar de novo. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Agora volta para a sala de Lúcia, porque as coisas ainda vão se complicar. Uma semana antes do evento do instituto, Ana Clara apareceu no apartamento com uma sacola de mercado e uma expressão cansada. Trouxe umas coisas para a senhora, disse,
colocando o pacote sobre a mesa da cozinha. Aproveitei a promoção do arroz e do feijão. A senhora viu o preço do óleo? É um abuso. Lúcia sorriu agradecida e começou a guardar as compras. Obrigada, minha filha. Deus te pague, viu? Disse acentuando o Deus de um jeito que deixava claro que para ela não era figura de linguagem. Deus nada, mãe. Quem paga sou eu mesmo, brincou Ana, mesmo sabendo que a mãe não gostava muito dessa ousadia. Mas me conta, como a senhora tá? Tem trabalhado muito? Lúcia hesitou. Não sabia bem como falar do instituto sem falar de Elias. E não sabia bem como falar de Elias sem que a própria voz revelasse mais do que queria. Tô com bastante serviço, respondeu por fim. Peguei um trabalho grande para o Instituto de Ajuda às Senhoras. Instituto? É, Instituto Monteiro. Eles ajudam gente que precisa, fazem eventos. Essas capas que estão ali penduradas são para um Dia das Mães que eles vão fazer. Ana Clara foi até o corredor e, da porta do ateliê, olhou as peças já prontas. Ficaram lindas, mãe. Pegou uma delas, examinando as costuras. Pagam bem? Pagam certinho, respondeu Lúcia. Não é fortuna, mas já dá para acalmar o síndico. A filha assentiu, satisfeita. Quando voltou para a cozinha, sentou-se na cadeira em frente à mãe e cruzou os braços. E quem é esse Monteiro aí, Peru? Um engenheiro que tem dinheiro e resolveu fazer algo de bom com ele, pelo que entendi. Diz que é em homenagem à mãe. Rico? Ana ergueu uma sobrancelha. Rico, sim, respondeu, sem ver saída para contornar isso. Milionário pelo jeito, mas parece ser bom homem. Ana encostou-se no encosto da cadeira, pensativa. E como a senhora foi parar lá? Lúcia contou, em linhas gerais, sobre a indicação da filha da diarista, sobre o convite para fazer as capas, sobre o instituto. Mencionou, de leve, o tropeço na calçada, o vestido quase caindo, a ajuda de um desconhecido que depois descobriu ser o tal Monteiro. Não falou do bolo de laranja, nem da frase sobre o medo. Ana ouviu com atenção, mas algo na expressão dela mudou quando o nome Elias apareceu na história. Então, o dono do instituto é esse tal de Elias que a ajudou no dia do vestido? Perguntou, estreitando os olhos. E agora, tá te chamando para fazer serviço lá? Foi mais a equipe dele, minha filha, se apressou em dizer. Ele só aprovou. Aham, murmurou Ana, claramente montando teorias dentro da própria cabeça. E ele é solteiro? Lúcia engasgou com o café. O que é isso, menina? Ralhou, batendo a xícara na mesa com mais força do que gostaria. Ana deu de ombros, meio defensiva. Tô só perguntando. Hoje em dia, a gente nunca sabe. Tem rico que gosta de ajudar viúva, né? A palavra viúva veio carregada de algo que Lúcia não soube se era proteção, preconceito ou uma mistura complicada dos dois. A gente tá falando de trabalho, Ana Clara. Cortou, tentando manter a calma. Ele é um homem educado, que criou um instituto para ajudar os outros. Só isso. Sei, a filha não parecia convencida. Mãe, eu te conheço. A senhora se apega às pessoas rápido. E tem gente que se aproveita disso. As palavras da filha tocaram uma ferida antiga. A de, no passado, ter confiado demais em vizinhas fofoqueiras, em parentes interesseiros, em promessas de ajuda que nunca se concretizavam. Lúcia sabia que muitas vezes era boa demais para dizer não, e sabia que Ana falava de um lugar de preocupação real, mas ainda assim doeu. Eu não sou mais menina, Ana, disse firme. Sei me cuidar, e mesmo que não soubesse, não é todo homem que chega perto da gente que tá com segundas intenções, não. Ana suspirou, talvez arrependida do tom. Desculpa, mãe, é que eu fico preocupada. A senhora é sozinha, sensível. Esse homem é rico, poderoso, negro, bonito. A senhora sabe como o povo é maldoso. Vão falar. O comentário sobre ele ser negro veio tão natural, tão encaixado no povo é maldoso, que Lúcia levou um segundo para reagir.
E o que tem a cor dele, Ana Clara? Perguntou, com as sobrancelhas franzidas. A filha, meio pega de surpresa pela própria fala, deu um sorriso sem graça. Nada, mãe, você sabe. É que, sei lá. Vão falar que a senhora tá dando confiança para homem rico, mais novo, negro. Vão dizer que tá interessada no dinheiro, vão inventar coisa. O mundo é cruel. Eu só quero poupar a senhora. Lúcia se calou. Por dentro lembrava de muitas conversas de vizinhança, de muitas frases atravessadas, de muitos olhares que, ao verem casais interraciais, deslizavam entre a curiosidade e o julgamento. Ana não era uma pessoa ruim, pelo contrário, mas carregava, como tanta gente, um pacote de medos e preconceitos herdados das conversas de família, das piadas de televisão, dos comentários à mesa de domingo. Quem tiver que falar vai falar de qualquer jeito, disse Lúcia, por fim. Eu não vou deixar de ganhar meu dinheiro e de ajudar outras mulheres porque o povo tem língua comprida. Se eu fosse viver do que os outros vão dizer, eu nem saía de casa. A filha assentiu, ainda com o senho franzido, mas deixou o assunto morrer ali. Mudou para outro tema. Os meninos, a escola, o preço do gás. A vida seguiu na conversa, mas dentro de Lúcia, a semente do medo de julgamento tinha sido plantada ao lado do medo de amar. Quando chegou o dia do evento do instituto, o salão comunitário estava mais colorido do que Lúcia poderia ter imaginado. Balões discretos, flores simples em garrafinhas de vidro, mesas de plástico cobertas com toalhas rendadas. E principalmente, senhoras. Muitas senhoras. Algumas chegavam amparadas pelos netos, outras sozinhas, outras em grupo, rindo alto. Muitas carregavam nos olhos a mesma mistura de cansaço e vontade de viver que Lúcia conhecia bem. Na sala lateral, improvisada como camarim, as capas que ela costurara estavam penduradas em cabides, organizadas por tamanho. Lúcia ajeitava uma e outra, conferindo se os botões estavam firmes, se nenhuma costura tinha escapado. Quando a primeira senhora entrou, meio sem jeito, Lúcia sentiu o coração bater mais forte. Vem, Dona Jesus, chamou Paula, animada. Hoje a senhora vai sair daqui uma princesa. Dona Jesus, uma mulher pequena, magra, com cabelos brancos presos num coque, sorriu sem mostrar os dentes, envergonhada. Eu nunca uso essas coisas, murmurou, passando a mão pelo próprio vestido, surrado. Então hoje é o dia, disse Lúcia, pegando uma capa lilás e aproximando-se. Posso, com delicadeza, colocou a peça sobre os ombros da mulher, ajeitando a gola, fechando o primeiro botão com cuidado. Quando terminou, girou-a levemente para que ficasse de frente para o espelho. A reação foi mais forte do que esperava. Dona Jesus levou a mão à boca, como se segurasse um soluço. Começou, com a voz embargada. Eu tô bonita? Lúcia sentiu os olhos se encherem. A senhora sempre foi, respondeu, apertando de leve os ombros frágeis dela. Hoje só colocou roupa que acompanha o que a senhora já é. Uma a uma, as senhoras foram sendo vestidas com as capas azuis e lilazes. Cada reação era diferente. Algumas riam alto, outras choravam, outras ficavam em silêncio, apenas se olhando como se vissem uma irmã distante no espelho. Elias passou pela porta em dado momento, observando a cena sem interromper. Encostou-se discretamente ao batente, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Quando os olhos dele encontraram os de Lúcia, havia ali um agradecimento silencioso. Ela respondeu com um aceno de cabeça. Não precisava de palavras. O trabalho dela, naquele dia, era cuidar de cada botões e, ao mesmo tempo, costurar um pouco de dignidade em cada olhar. Durante o evento, ocupada demais entre o camarim e o salão, Lúcia quase não viu Elias. Percebeu, de relance, que ele circulava entre as mesas, conversava com as senhoras, ouvia histórias, ria das piadas, abraçava com respeito. Não era o rico distante, o benfeitor de palco.
Parecia mais um filho que voltava para ver as mães, todas elas. Em certo momento, ela o viu discretamente limpar os olhos ao ouvir uma senhora contar que fazia 3 anos que não ganhava um presente de Dia das Mães. Não comentou. Guardou essa imagem com carinho na memória. O evento foi um sucesso. No fim, exausta, mas estranhamente leve, Lúcia estava ajudando a arrumar as coisas quando Paula veio chamá-la. Dona Lúcia, o doutor Elias pediu para a senhora passar na sala dele antes de ir embora, avisou. É rapidinho, ele disse. Ela enxugou as mãos no avental, ajeitou o cabelo e seguiu pelo corredor até a sala indicada. Bateu de leve na porta entreaberta. Com licença. Entra, Dona Lúcia. Veio a voz de Elias, acompanhada de um pode entrar com a mão. A sala era simples, com uma mesa de madeira, uma estante cheia de pastas e alguns porta-retratos. Em quase todos, crianças e senhoras. Em um, porém, uma mulher mais velha, de olhos profundos e sorriso aberto. A senhora é a artista do dia, disse ele, levantando-se da cadeira. Senta um pouco, por favor. Não precisa, seu Elias. Já tô indo, começou ela. Precisa sim, insistiu, apontando para a cadeira. Se eu não fizer a senhora sentar, como vamos começar? Aposto que a senhora vai sair daqui direto para a máquina de costura. Ela riu, rendida, e sentou-se. Elias abriu uma gaveta e tirou um envelope. Primeiro, o mais importante, seu pagamento, disse, estendendo o envelope para ela. E um extra, porque a senhora fez mais do que combinaram. Extra não, seu Elias. Ela tentou recusar. A gente combinou um valor. E eu tô combinando outro agora. Retrucou ele, sereno. A senhora viu o rosto delas? Não tem dinheiro que pague aquilo, mas a gente tenta chegar perto. Ela pegou o envelope sem coragem de insistir. Sabia que aquele dinheiro faria diferença enorme no orçamento apertado. E ao mesmo tempo, se sentia estranhamente honrada por ele achar que o trabalho dela valera mais. Obrigada, murmurou. Não só pelo dinheiro, pelo que o senhor faz aqui. Ele deu de ombros, como quem não gosta muito de elogios. Eu faço um pedacinho. Quem faz o resto é gente como a senhora, respondeu. E, se eu puder ser bem sincero, é um privilégio ter conhecido a Dona Lúcia da costura. Ela desviou o olhar, corando. O senhor fala bonito demais, seu Elias. Eu só tô descrevendo o que vejo. Por um momento, o silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de coisas que nenhum dos dois sabia muito bem como dizer. Lúcia sentiu de novo aquele medo conhecido, mas desta vez, junto com ele, havia algo diferente. Como um frio na barriga que não vinha só de perigo, mas de possibilidade. Dona Lúcia, começou Elias com cuidado. Eu sei que a senhora tem uma vida cheia. A costura, a família, os compromissos. Não quero atrapalhar. Mas ele buscou as palavras com um cuidado raro em homens da idade dele. Eu gostaria de um dia, se a senhora se sentir à vontade, tomar um café com a senhora, sem vestido caindo, sem capa para provar, sem gente chamando a gente a cada 5 minutos. Ela engoliu em seco. O convite era claro. Não era, porém, invasivo. Estava ali, na mesa, ao lado do envelope, esperando resposta. O medo dentro dela gritou primeiro. Lembrou das palavras de Ana Clara, da boca do povo, do corpo de Mauro deitado no caixão, do pra sempre que ela jurara ao pé da sepultura. Começou, e a voz saiu mais fraca do que queria. Seu Elias, o senhor é um homem muito bom, e eu gostei muito da sua companhia, daquele dia, do bolo, de hoje, mas eu tenho medo. Ele não pareceu surpreendido. Eu sei, respondeu com calma. A senhora já me contou isso. Não é só medo de sofrer, continuou ela, as mãos apertando o envelope com força. É medo de desrespeitar a memória do meu marido. Medo do que minha filha vai pensar. Medo do que vão falar. Medo de me perder de novo. Elias a ouviu até o fim, sem interromper. Quando ela terminou, o silêncio ficou pesado. Lúcia teve vontade de preencher com justificativas, desculpas,
promessas de que não estava recusando, só adiando, mas ficou quieta, não queria mentir. Ele caminhou até a janela, olhou lá para fora por alguns segundos, como se conversasse com a própria sombra. Depois voltou a encará-la. Eu não quero ocupar o lugar do seu marido, disse com sinceridade. Esse lugar é dele e ninguém tira. Eu também tive amores que se foram. Sei como é guardar alguém num lugar sagrado dentro da gente. O que eu tô te oferecendo não é substituição, é um capítulo novo. As palavras dele bateram fundo, mas também ativaram a defesa. O Senhor fala como se fosse fácil, disse ela, a voz um pouco mais áspera do que pretendia. Abrir capítulo novo depois de tanto tempo, para homem é sempre mais fácil. O povo aplaude. Ah, ele se refez, que bom. Mulher viúva se sorri para alguém. Já dizem que não respeita mais nada. Ele assentiu, como se já tivesse visto isso muitas vezes. O povo vai falar, sim, admitiu. De mim também. Olha lá o ricaço, já arrumou outra. Um homem negro desse. Podia ter qualquer mulher. Foi se interessar logo por uma senhora costureira. Ele tentou arrancar um sorriso dela, mas a frase tinha um fundo de verdade dolorido demais para virar piada. Mas, no fim, Dona Lúcia, quem vai viver com as consequências da nossa coragem ou do nosso medo não é o povo, somos nós. Ela sentiu um nó na garganta. Entre o medo e a vontade, uma corda esticada demais. Eu não sei se eu consigo, confessou por fim, quase num sussurro. Elias não insistiu, não fez cena, não dramatizou. Tá tudo bem não saber, respondeu. Eu também não sei muita coisa. Só sei o que sinto quando tô com a senhora, uma paz diferente. E sei que não quero atropelar nada. Ele deu um pequeno sorriso, aquele de canto de boca que a fazia lembrar do Mauro. E, ao mesmo tempo, perceber que Elias era outro homem, de outro jeito. Minha proposta fica em aberto, disse, enfim. Se um dia a senhora quiser tomar um café comigo, me liga. Se não quiser, eu vou continuar te admirando do mesmo jeito. E, se precisar de trabalho, o instituto tá aqui. A costureira é boa demais pra gente perder. Lúcia respirou fundo. Quis dizer sim, vamos, mas o medo foi mais rápido. Quis dizer não, nunca, mas o coração não deixou. Eu preciso pensar. Foi o que conseguiu. Ele assentiu. Então pensa com calma. E enquanto pensa, não esquece de viver, tá? Ela saiu da sala com o envelope na mão e o coração cheio de coisas que não cabiam em envelope algum. O dinheiro do instituto resolveu o problema do condomínio. Lúcia pagou as dívidas, adiantou um mês, comprou um pouco a mais no mercado. Até um frango para o domingo. Quando o síndico agradeceu, ela sentiu um orgulho silencioso. Era o fruto do trabalho das suas mãos. Mas junto com o alívio, veio uma avalanche de questionamentos. A cada vez que pegava a caixinha de madeira, a cada vez que via o cartão de Elias, a frase dele voltava. Minha proposta fica em aberto. Às vezes, pegava o telefone, discava metade do número e desligava, o dedo tremendo. Em outras, pensava em ir à cafeteria do bairro rico, por acaso, em um dia de semana. Mas se repreendia. Não seja boba, Lúcia. Ana Clara percebeu, notava algo diferente na mãe, ainda que não soubesse nomear. A senhora tá mais arrumadinha, comentou numa visita. Passou batom até para ficar em casa. Tava testando a cor, desconversou Lúcia, guardando o espelho rápido demais. A filha não insistiu, mas numa tarde passou em frente ao instituto, indo resolver uma coisa no centro. E viu de longe a placa Instituto Monteiro. Viu também Elias sair do prédio, cumprimentar alguém, entrar num carro preto. Chegando em casa, o assunto voltou, desta vez com um tom menos leve. Mãe, eu passei em frente ao tal instituto, começou Ana.
sentando-se sem tirar a bolsa do ombro. Eu vi o homem. Ele não é pouca coisa, não. Não é um engenheirozinho qualquer, como a senhora falou. É o dono do prédio inteiro. O povo fala o nome dele como se fosse rei. Lúcia sentiu o estômago apertar. E o que tem isso, minha filha? Tem que... Ana procurou as palavras. Que a senhora não tá lidando com um vizinho, um colega da igreja. Ele é milionário, mãe. É negro, respeitado, importante. O povo puxa saco, mas também tem inveja. Vão usar a senhora para falar dele. Vão dizer que ele tá se aproveitando da coitadinha. Ou que a senhora tá se aproveitando dele. Lúcia suspirou, cansada daquele tipo de cuidado que vinha embrulhado em medo. Por que tudo na sua cabeça vira história do povo? Perguntou, sem conseguir esconder a irritação. Eu não sou manchete de jornal, Ana Clara. Sou só uma mulher costurando a vida para não desmanchar. E é exatamente por isso que eu tô falando, insistiu a filha. A senhora sabe quantas histórias eu já ouvi de mulher que se ilude com homem rico? Ele é negro, mãe. O povo já olha torto por causa disso. Vão pôr a culpa em você se der qualquer problema. Vão dizer que essa branca aí só quis dar o golpe do baú. Ou que ele foi cair logo na tua lábia. As duas coisas são injustas, mas é assim que funciona. Lúcia fechou os olhos por um instante. Tinha consciência de que vivia num mundo onde o racismo e o machismo se entrelaçavam de formas perversas. Já tinha visto amigos negros serem barrados na porta de lojas chiques, enquanto ela, mesmo pobre, passava. Sabia que a cor de Elias não passaria despercebida, sobretudo combinada com dinheiro. Mas também sabia que por trás de tudo isso havia um homem que se ajoelhava na calçada, que abraçava as senhoras, que respeitava o medo dela. Era como se houvesse duas realidades em disputa, a do mundo e a daquele café com bolo de laranja. Você tá com medo de quê, exatamente, Ana? Perguntou cansada. De eu sofrer ou de eu ser feliz? A pergunta pegou a filha de surpresa. Os olhos de Ana brilharam de lágrimas. Eu tenho medo de perder a senhora, mãe, confessou por fim. De um homem entrar na sua vida e mudar tudo. De eu virar a filha da dona Lúcia do milionário. Que você ia embora. A confissão desmontou o muro de raiva que Lúcia vinha construindo por dentro. Aproximou-se da filha e segurou-lhe a mão. Eu não vou deixar de ser sua mãe por causa de homem nenhum, disse, firme. Nem por causa de Elias, nem de ninguém. Mas você precisa entender uma coisa. Eu também tenho medo. Medo de amar de novo. Medo de ser julgada. Medo de tudo isso aí que você falou. Só que eu tô descobrindo outro medo ainda maior. O medo de chegar no fim da vida e perceber que deixei o amor batendo na porta e não abri. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos, as mãos entrelaçadas. Eu não tô dizendo que eu vou casar amanhã, nem que vou sair por aí de braço dado com ninguém, continuou Lúcia. Nem sei se vou ter coragem de tomar um café com esse homem. Só tô dizendo que eu quero ter o direito de pensar nisso sem me sentir criminosa. Ana respirou fundo, enxugou os olhos com o dorso da mão. Desculpa, mãe, murmurou. Eu sou egoísta às vezes. É que a senhora sempre foi só minha, sabe? Do pai, dos netos. Pensar em dividir a senhora com alguém me dá um negócio. Eu sei, respondeu Lúcia, acariciando-lhe o cabelo, como quando ela era menina. Mas talvez o amor não divida, não. Talvez ele some. Não resolveram tudo naquela conversa. Não é assim que funciona com mãe e filha. Mas alguma coisa se ajeitou. Ainda assim, as palavras de Ana grudaram na pele de Lúcia, como linha que entra pelo dedo, quando a gente não presta atenção. Doía, mesmo que estivesse costurando algo bom. Na semana seguinte, Lúcia recebeu, de manhã cedinho, uma mensagem no celular. Bom dia, dona Lúcia. Aqui é o Elias. A Paula me contou que as capas foram um sucesso e que as senhoras não param de falar da costureira que faz milagre. Eu queria, se a senhora se sentir à vontade, te agradecer melhor. Que tal um café naquela mesma cafeteria de antes, amanhã às 10 horas? Se não puder, fique tranquila, eu entendo. Abraço, Elias. Ela leu a mensagem 3 vezes.
As mãos suavam, apesar do vento frio que entrava pela fresta da janela da cozinha. O convite era claro, mas deixava uma saída elegante. Ele dava a ela a chance de dizer não sem magoá-lo. Sentou-se à mesa, com o celular na mão, e ficou olhando para a tela apagada como se ela pudesse responder sozinha. Pensou em Mauro, pensou em Ana, pensou nas senhoras usando as capas, na frase "talvez o amor some". Por fim, digitou, devagar: "Bom dia, seu Elias. Fico feliz que as senhoras tenham gostado. Eu fico com medo, mas também fico grata pelo convite. Amanhã às 10 horas, eu posso sim. Só peço pro senhor ter paciência com meus medos, Lúcia." Ficou uns segundos com o dedo parado sobre o botão de enviar. Quando finalmente apertou, sentiu como se tivesse dado um ponto muito importante em um tecido fino demais. Podia segurar tudo ou rasgar de vez. A resposta dele veio menos de 5 minutos depois. "Paciência eu tenho de sobra, dona Lúcia. E medo a gente enfrenta devagarinho. Amanhã, então, eu chego um pouco antes e guardo uma mesa perto da janela." "Bom dia para a senhora." Ela fechou os olhos, respirou fundo e encostou a testa na mesa fria. Uma parte dela queria gritar para o prédio inteiro: "Eu vou tomar café com um homem." Outra queria sair correndo para o outro lado do mundo. Na manhã seguinte, escolheu a roupa como quem escolhe palavras para uma conversa difícil. Optou pelo vestido azul escuro que usara no instituto, mas desta vez colocou um colar simples, que até então só saía da gaveta em casamentos e formaturas. Prendeu o cabelo com um pouco mais de cuidado, deixou 2 fios brancos caírem de propósito ao lado do rosto, achou que ficavam bonitos, e passou o batom cor de chá, com a mão um pouco trêmula. No ônibus, a caminho do bairro rico, o coração batia mais rápido do que na primeira vez que dera aula de catequese, do que na primeira entrevista de emprego, do que no dia do próprio casamento. Era um tipo de nervoso diferente, que misturava vergonha, expectativa e um certo encantamento reprimido. Chegando à cafeteria, viu pela vitrine que Elias já estava lá. Sentado à mesa, perto da janela, como prometera, mexia distraidamente na xícara à sua frente, olhando para a rua. Parecia, de repente, menos doutor e mais humano. Um homem esperando outro ser humano, não uma costureira, não uma viúva, não uma potencial história para os outros comentarem. Lúcia respirou fundo, apertou a alça da bolsa e empurrou a porta de vidro. O sino tilintou. Ele levantou os olhos e a viu. O sorriso que se acendeu no rosto dele não era o sorriso de quem vê um compromisso de agenda, mas de quem vê alguém por quem realmente esperava. Levantou-se. "Bom dia, dona Lúcia", disse, com a voz ligeiramente mais suave que o comum. "Bom dia, seu Elias." Antes que ela pudesse se aproximar mais, porém, uma voz alta e conhecida se fez ouvir atrás dela. "Ué, dona Lúcia, a senhora por aqui?" Ela se virou e deu de cara com uma vizinha do bairro, a mesma que vivia perguntando os preços das barras e contando as novidades da rua, sempre com um tom de quem não perde uma fofoca. Dona Célia. Os olhos da vizinha deslizaram de Lúcia para Elias, de Elias para a mesa com 2 xícaras, e voltaram para Lúcia com um brilho que ela conhecia bem. O tipo de brilho que antecede os comentários que correm de porta em porta mais rápido do que o vento. "Nossa, que chique, hein?" comentou Dona Célia, inclinando-se um pouco. "Café nesse lugar fino, acompanhada?" Deixou a frase no ar, maliciosa. Lúcia sentiu o rosto pegar fogo. Olhou para Elias, que observava a cena em silêncio, o maxilar ligeiramente tenso. Ali, naquele segundo, todos os medos dela, da filha, da vizinhança, do povo inteiro pareciam ter se materializado numa única pessoa, com a bolsa pendurada no braço e a língua mais afiada do bairro. A pergunta atravessou o peito dela como uma agulha. Será que ela teria coragem de atravessar aquela porta do julgamento, mesmo sabendo que do outro lado havia um homem disposto a ir com calma? O coração de Lúcia batia tão alto que mal dava para ouvir o burburinho da cafeteria. E foi nesse exato instante, entre o olhar curioso da vizinha
e o olhar paciente de Elias, que o mundo segurou o fôlego de novo, esperando para ver de qual lado dessa linha fina ela ia se posicionar. O sorriso de Dona Célia ainda parecia ecoar no ar. Aquele sorriso fininho, esticado, que sempre anunciava comentários que voariam pelo bairro antes que o sol se pusesse. Lúcia sentiu as pernas tremerem. Não era novidade enfrentar julgamento naquela vizinhança, mas nunca tinha sido nesse contexto. Nunca tinha sido sobre ela estar ao lado de um homem que a esperava com paciência. Ela inspirou devagar, como se puxasse coragem do ar frio. Virou-se completamente na direção de Elias. Ele não a apressava. Seus olhos apenas diziam: estou aqui, mas a decisão é sua. A mão de Lúcia ainda segurava a alça da bolsa, tensa. Mas pela primeira vez em muitos anos, ela não se deixou encolher pelo olhar de outra pessoa. Subiu o queixo alguns milímetros. Gesto pequeno, mas que mudou tudo. Entrou. Fechou a porta da cafeteria atrás de si e caminhou até a mesa. Elias não sorriu de imediato. Ele observou primeiro o jeito firme e quase duro com que ela puxou a cadeira. Depois, quando ela finalmente se sentou, aí sim ele deixou o sorriso aparecer. "A senhora está bem?" perguntou, suave. "Ainda tô tremendo por dentro", admitiu Lúcia, soltando o ar. "É normal", respondeu ele. "A coragem geralmente treme." Ela deu um sorriso fraco, mas verdadeiro. E pela primeira vez, percebeu que não precisava ser perfeita diante dele. Só precisava ser ela. A garçonete se aproximou. Lúcia pediu pingado, hesitante, mas Elias completou. "E um pedaço de bolo de laranja. Para nós dois." Ela sentiu as bochechas aquecerem. O bolo chegou ainda morno, perfumado. Lúcia cortou um pedacinho pequeno, quase envergonhada, mas quando provou, o sabor doce e cítrico parecia misturar-se com um alívio profundo, como o vestido da vizinha que rasgou no meio da festa. Aos poucos, a conversa foi ganhando profundidade. "Nunca imaginei", disse Lúcia, mexendo a colher dentro do pingado, sem coragem de olhar para ele, "que depois de tanto tempo eu ia sentar numa mesa assim, com alguém assim." "Com alguém como quem?" ele perguntou, sorrindo. "Um homem bom", murmurou ela. "Eu achei que esse capítulo já tinha fechado." Elias apoiou os braços na mesa, inclinou-se um pouco. "Eu também achei que não ia encontrar ninguém mais", disse sem rodeios. "Não esperava, não planejei, mas a vida não tem manual, né?" Ela sorriu tímida. "Eu tenho tanto medo", confessou. "Eu sei", respondeu ele. "Mas a senhora também tem uma força que talvez ainda não tenha percebido." Ela baixou os olhos, desconcertada. Ele continuou sem pressa. "Sabe o que eu mais admirei hoje? Não foi a forma como a senhora lidou com a Dona Célia. Foi o fato de ter ficado. De ter sentado aqui. Mesmo com medo." Lúcia engoliu em seco. "A vergonha quase me fez ir embora", disse. "Mas senti que se eu saísse, eu ia continuar vivendo por medo. E tô cansada disso." "Então hoje a senhora deu um passo enorme", disse ele, sorrindo. "Um que muita gente jovem não tem coragem de dar." Ela riu, emocionada. Ficaram ali quase 1 hora. Quando se levantaram, Elias insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. O vento de outono soprava forte, levantando folhas do chão. "Obrigada pelo café", ela disse, sem saber como encerrar. "Obrigado pela companhia", ele respondeu. "E pela coragem." O ônibus chegou. Lúcia subiu devagar, segurando o corrimão com uma mão e o coração com a outra. Sentou-se na janela. Elias ficou na calçada acenando e por um instante ela sentiu-se como uma jovem sendo acompanhada depois de um primeiro encontro. Quando o ônibus virou a esquina, Lúcia percebeu que estava sorrindo, sozinha. Ao chegar em casa, Ana Clara ligou quase imediatamente. "Mãe, a senhora tá bem? A vizinha disse que te viu com..." "Eu tô bem, Ana." Lúcia interrompeu, com firmeza. "Melhor do que há muito tempo." A filha fez um longo silêncio antes de falar novamente. "Mãe, eu sei que eu fui dura com a senhora. Eu fiquei com medo. Mas
A voz dela suavizou. Se esse homem te faz bem, eu não quero ser a pessoa que te impede disso. Lúcia fechou os olhos, emocionada. Obrigada, minha filha. Do outro lado da linha, Ana Clara respirou fundo. Ele te tratou direitinho? Perguntou. Como uma mulher merece ser tratada, respondeu Lúcia. Então tá certo. A filha... Como uma costura que finalmente encontrou o ponto certo. Os dias que seguiram foram um ciclo doce e lento. Elias não invadia, não apressava, não se insinuava demais. Mandava mensagens curtas, respeitosas. Bom dia, dona Lúcia. Hoje o frio vai apertar. Se cuida. Passei na rua do instituto. Lembrei das capas. As senhoras ainda falam da senhora. Se quiser companhia para um café ou uma caminhada, eu estou por perto. Lúcia respondia numa mistura de nervosismo e alegria. Tomaram café outras vezes. Caminharam no parque mais de uma tarde. Algumas vizinhas ainda cochichavam. Outras fingiam não ver. Mas cada vez o desconforto diminuía e o desejo de continuar crescendo aumentava. Mas a vida não é novela. Não avança sem conflitos. O maior deles veio numa tarde de domingo, quando Elias passou no apartamento dela. Ela estava radiante. Vestido florido, batom leve, o cabelo preso do jeito que ele achava bonito. Mas assim que saíram do prédio, encontraram um grupo de vizinhas olhando. Uma delas murmurou algo que Lúcia ouviu com clareza. Depois de velha, aparece assim, agarrada num rico. É cada uma. Outra computou. Ele é negro, mas é rico. Vai ver, ela quer é aproveitar. Sempre tem uma dessas. As palavras caíram sobre Lúcia como pancada. Ela parou. Elias também. Ele virou o rosto devagar. Não para confrontar, mas para avaliar se Lúcia queria continuar ou recuar. Ela ficou imóvel. Por dentro, algo nela se rasgou. Não de dor, mas de cansaço. Cansaço de carregar vergonha alheia. Cansaço de viver dentro da cabeça dos outros. Cansaço de pedir permissão ao mundo para ser feliz. Ela virou-se para o grupo, sem elevar a voz, sem se exaltar, mas com firmeza que fez o ar tremer. O amor não tem idade, nem cor, nem dono. A frase saiu calma, mas afiada. E se um dia alguém aqui tiver coragem de ser feliz depois de perder tanto, aí sim vem me ensinar alguma coisa. O silêncio foi tão absoluto que o vento pareceu parar de soprar por um instante. Elias ficou imóvel. Depois, muito devagar, ele sorriu. Foi o sorriso mais orgulhoso que Lúcia já viu na vida. Ele ofereceu o braço. A senhora aceita? Perguntou. Dessa vez ela não hesitou. Aceito, respondeu com a voz ainda firme. E caminharam. Não como quem foge, mas como quem afirma ao mundo: eu existo e não tenho mais medo. Os meses passaram. Depois as estações. O tempo não apagou o medo de Lúcia, mas amaciou. Como tecido velho que com uso fica mais confortável. Ela continuou morando no mesmo apartamento, continuou costurando para o bairro, continuou cuidando da filha e dos netos. Elias nunca pediu para mudar isso. Nunca pediu mais do que ela podia. E talvez fosse essa a maior prova de amor. Ele aparecia alguns dias com pão quente, outros com café pronto. Às vezes apenas com um abraço, porque sabia que ela precisava de silêncio. Outras vezes com histórias das senhoras do instituto, que agora queriam que Lúcia desse aula de costura lá também. Ela ia, e se sentia viva. Elias não substituiu Mauro. Nunca tentou. Ele ocupou outro lugar, um que sempre existiu e que Lúcia nunca percebeu que estava vazio. Um dia, quase 2 anos depois do primeiro café, Elias chegou com um pacote simples na mão. Assistiu enquanto ela abria com cuidado. Dentro havia um carretel de linha dourada. Ela o olhou, confusa. "Pra que isso, seu Elias?" Ele sorriu. "Pra senhora costurar o que vier daqui pra frente", disse. "Porque linha dessa cor, a gente só usa em capítulo novo." Lúcia sentiu os olhos marejarem. O tempo inteiro, ela temerá amar de novo. Temera esquecer o marido. Temera o julgamento. Temera perder-se.
Mas ali, naquele gesto simples, percebeu que nada disso era traição. Era vida. Ela aproximou-se dele, encostou a cabeça no ombro largo e sentiu naquele instante uma certeza tranquila, bonita, quente. Não era tarde, não era errado, não era impossível. Era amor, com calma. E pela primeira vez desde que ficara viúva, Lúcia finalmente entendeu. Quando o amor volta, não rouba espaço de ninguém. Ele só abre com paciência uma porta que ficou tempo demais fechada. E ela, agora, tinha encontrado coragem para atravessar. Com medo, com tremor, com esperança, com linha dourada, com ele. Se essa história tocou o seu coração, deixa um like e se inscreve no canal. E me conta aí nos comentários, qual foi o amor que você teve coragem de reencontrar, ou que ainda está esperando. Eu leio todos com carinho. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, eu preparo a próxima para você.